E se eu já começar o vídeo falando quimera? Sobre o que você acha que esse vídeo vai ser? What? Primeiro, um monstro da mitologia grega, aquele que tinha na parte da frente um corpo e uma cabeça de leão e outra de cabra, e uma parte traseira do corpo como de um dragão ou de uma cobra, um bicho feio lá. Segunda opção, de um tipo de peixe super antigo, descrito até como um fóssil vivo, e de nome quimera também, e que é muito estranho, e por sinal ele tem uma aparência que justamente parece que juntaram um monte de pedaço de outros peixes e que até faz lembrar um animal como um monstro mitológico mesmo. E olha que ele nem é dos mais feios, viu? Ou a terceira opção, que é sobre uma condição genética, que pode acontecer tanto em humanos como em animais também. Eu sou o Felipe Siqueira e sejam bem-vindos aqui no canal Sicadica. E se quem está vendo esse vídeo já acompanha o canal e viu outros vídeos, vai mesmo ficar em dúvida, porque aqui não tem restrição de assunto não. Já falamos de história antiga, de biologia e animais e com certeza, mas com certeza mesmo, muito sobre assuntos de saúde. A goga cheira de enrolação e bora pro vídeo. Então, a opção é a terceira mesmo. É mesmo? E garanto que apesar do peixe que parece todo remendado e o bicho feio mitológico tenham várias curiosidades e uma história da hora, eu garanto que quimerismo como condição genética intriga muito mais. Para começar a falar de uma condição genética, e nesse vídeo eu vou exemplificar ela sendo mais interessante quando em nós humanos, quer dizer, caso você não seja humano, não tem problema, tá? Em humanos, em condições gerais, temos 23 pares de cromossomos, ou seja, um total de 46. Viu? Eu sou bom de matemática. E um desses 23 pares representa o par determinante para o sexo do indivíduo. Até aqui, nenhuma novidade, tá? Todos os demais seres humanos, eles são únicos e apresentam características próprias, podendo até ser semelhante fisicamente a outros indivíduos, com exceção de irmãos gêmeos homozigotos, que são aqueles que surgiram a partir de apenas um embrião. E também são mais conhecidos como gêmeos idênticos, mas que através de um teste genético, desses mais atuais, sabe? Eles desvendam o DNA da pessoa e pode-se comprovar que ele é único. O quimerismo genético, ele ocorre quando a pessoa, e como eu falei, também pode ocorrer em animais, que inclusive é bem mais comum, apresenta mais de um material genético. Isso ocorre em seres humanos por algumas situações, sendo elas tanto naturais como artificiais. Essa condição genética ela é raríssima, porém dentro dessa raridade, a situação em que mais comumente ela acontece é quando dois óvulos que foram fecundados acabam fundindo antes do 4º dia de gestação. Isso porque se for após o 4º dia, ele pode dar surgimento a irmãos siameses, sabe? Aqueles que são grudados por alguma parte do corpo. Mas então, sendo essa fusão desses dois zigotos antes do 4º dia de gestação, vai surgir então um feto com quimerismo genético, pois o material genético dos dois zigotos distintos se misturam. Se caso os dois óvulos fecundados fossem gerar indivíduos do mesmo sexo, então essa pessoa nasceria, entre aspas, perfeita. Porém, se cada óvulo fosse de um sexo, então o futuro indivíduo seria hermafrodita, ou seja, tanto com órgãos sexuais femininos como masculinos no mesmo corpo. Quando eu disse que o indivíduo nasce perfeito, isso eu apenas quis dizer que fisicamente podem não apresentar diferença nenhuma. Porém, ao realizar um teste genético, pode-se identificar que o conteúdo do DNA presente no cabelo dessa pessoa é totalmente, por exemplo, diferente do material genético da pele dela. E isso por quê? Pessoas sem o quimerismo apresentam a mistura em seu DNA de 50% das informações da mãe e 50% do pai, enquanto a pessoa que teve a fusão desses embriões terá 100% das informações do pai e 100% da mãe. E essas informações elas vão estar em regiões diferentes do corpo. Em alguns casos até tem como perceber algumas diferenças físicas, como um olho de cada cor, diferentes pigmentações no corpo, e também podem aparecer doenças autoimunes e até mesmo a apresentação simultânea dos órgãos, como eu já falei, que são os hermafroditas. Porém, na maior parte dos casos, não tem como diferenciar uma pessoa que tem quimerismo e outra sem. Só que é aí que entra um possível risco que essa pessoa com dois materiais genéticos podem correr. Por exemplo, uma mãe, ao querer provar, através de um teste genético de paternidade, quem que é o verdadeiro pai do seu filho, pode passar por um susto de sair no exame que ela mesma não é a mãe da criança.
Isso porque o material coletado pode não representar o mesmo DNA que ela passou como herança para o seu filho. Aí já imagina a treta que vai ser, tanto para achar o problema, que no caso é o quimerismo, como também provar que a criança é filha dela mesmo. Tem também o risco de um crime ter acontecido, e esse crime, por exemplo, foi realizado pelo seu pai, ou então pela sua mãe, por exemplo. E durante a investigação podem acabar querendo colher amostras genéticas do filho e acaba que no exame comprova que o material genético do crime é 100% compatível com o do seu material. E aí, para comprovar que não tem nada a ver, já viu. Bem louco! Outras formas naturais de existir o quimerismo é durante a gestação, e a mãe pode eventualmente absorver algumas células tronco do feto, ou vice-versa, ficando então com possíveis dois materiais genéticos pelo corpo. Pode acontecer também o quimerismo quando, na existência de dois fetos sendo gerados, caso um deles morra, o outro feto pode acabar absorvendo um pouco do material genético desse feto que morreu. E por fim, o quimerismo artificial, e que não é proposital. E é quando em uma transfusão de sangue ou então de medula óssea, ou até células tronco, por exemplo, o material genético do doador acaba sendo absorvido. E isso era mais comum no passado. Isso porque hoje em dia, quem recebeu uma doação é acompanhado e realiza alguns tratamentos para que isso não ocorra, e facilita com que o corpo não tenha futuros problemas com esse transplante. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado bastante do conteúdo. E por sinal, dá uma curtida aí também no vídeo, que não dói nada não, garanto. Até a próxima, valeu, falou, fui!